Pontos turísticos para conhecer em São Paulo, parte 3. São Paulo é uma cidade diferente onde há uma fusão de culturas e ideologias distintas. Sua estrutura está sempre em harmonia. Prédios modernos com imponentes arquiteturas clássicas mantêm viva sua história e atrai visitante de todo o planeta. Devido às inúmeras atrações que a capital paulista oferece, quem faz turismo em São Paulo tem dificuldade para selecionar locais interessantes para passear pela cidade. Confira agora mais 5 pontos turísticos que selecionamos para você. Entre eles está o Parque do Ibirapuera, este que é o parque mais visitado da América do Sul. O Aquário de São Paulo e sua gigantesca fauna aquática. O Zoológico de São Paulo com várias espécies animais, alguns em perigo de extinção. A Ponte Estaiada, a única ponte do mundo com 2 pistas curvas. O Bairro da Liberdade, a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Quer saber mais? Então vem comigo! Eu sou Éder Triton e espero te fazer companhia até o final deste vídeo, pois este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. E lembrando que este conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Villares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas, acesse o site ocostelone.com.br ou pelas redes sociais Villares O Costelone. A metrópolis que conhecemos hoje como a Grande São Paulo cresceu muito. Na década de 60, a capital paulista se tornou o principal polo econômico do país e a maior cidade da América Latina. Atrativos é que não faltam nessa mega cidade. Vamos conhecer agora os melhores lugares para a sua diversão. Número 1. Parque do Ibirapuera. Inaugurado em 1954, o Parque do Ibirapuera é tombado pelo Patrimônio Histórico de São Paulo. Seus jardins foram desenhados pelo paisagista Otávio Augusto Teixeira Mendes. Já as construções históricas como os pavilhões que abrigam museus, auditórios, marquise, entre outras obras, são de autoria do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Essas edificações são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O parque como um todo é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do estado de São Paulo. O Parque do Ibirapuera é também o parque mais visitado da América do Sul. Estima-se que receba 14 milhões de visitantes por ano. O Parque do Ibirapuera é um ícone na cidade de São Paulo. O nome Ibirapuera, em tupi-guarani, significa árvore apodrecida, cujo nome é proveniente de uma aldeia indígena que ocupava a região do parque quando a área era alagadiça com um solo de várzea. Para diminuir a umidade, Manuel Lopes de Oliveira, um funcionário da prefeitura da década de 1920, começou a plantar árvores na região. Hoje o parque conta com um viveiro que leva o seu nome, Viveiro Manequinho Lopes, local aberto à visitação pública e que abriga uma grande diversidade de plantas e orquídeas. No Ibirapuera há diversos atrativos para o público, além de passeios culturais e educativos. O parque possui diversas esculturas, museus e monumentos históricos, além dos jardins repletos de flores e árvores. Além do amplo espaço para atividades ao ar livre, o lugar reúne diversas obras, como o Monumento às Bandeiras, o Obelisco, construções como o Auditório Ibirapuera, a Oca, a Bienal e o Museu de Arte Moderna. É ali que fica também o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, que ocupa o edifício projetado por Oscar Niemeyer em 1963. O prédio tem 7 andares e abriga mais de 10 mil obras de artistas como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Pablo Picasso. Na cobertura do prédio se encontra um dos restaurantes mais concorridos de São Paulo, que oferece um ótimo cardápio, além de uma linda vista do parque. Um local ideal para aproveitar as tardes e as noites, saboreando vários drinks e petiscos de ótima qualidade. O parque oferece aos visitantes pista de Cooper, parque infantil, área de estar, ciclofaixa, bicicletário com aluguel de equipamentos, fonte multimídia, quadra poliesportivas, campos de futebol, aparelhos de ginásticas e praças.
O estacionamento é operado por um sistema pago com fácil acessibilidade. O parque é um dos destinos mais procurados pela população paulistana e também uma das mais importantes áreas verdes de cultura e lazer da cidade de São Paulo. Número 2. Aquário de São Paulo. São mais de 60 mil metros quadrados divididos em 4 seções: Oceanário, Água Doce, Museu Paleontológico e o Vale dos Dinossauros. Este é o Aquário de São Paulo, o maior aquário do Brasil. Você vai viver uma experiência inesquecível com um ambiente cenográfico tematizado e realista. Este aquário é cheio de réplicas perfeitas. Como o primeiro aquário temático da América Latina, foi inaugurado em junho de 2006 com mais de 200 espécies. Em 2008, o Aquário de São Paulo foi ampliado, recebendo a construção do maior oceanário da América Latina, com 1 milhão de litros de água salgada. Em 2015, o Aquário de São Paulo ganhou ares de parque, contando com espaços que abrigam cangurus, coalas, lêmures, suricatos, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos como a lontra e o peixe-boi, jacarés, macaquinhos, tucanos e mais uma série de outras espécies. São aproximadamente 3 mil animais em exposição, entre tubarões de mar aberto, moreias gigantes e outras preciosidades da fauna marinha. Todas elas nadando em uma cabine subaquática com enormes vitrines acrílicas transparentes, tudo para dar a sensação ao visitante de estar mergulhando no fundo do mar. Réplicas de um submarino da época da Segunda Guerra Mundial e de um navio naufragado foram construídas com visores gigantes e tetos transparentes, tudo com um realismo de tirar o fôlego. Os peixes e animais do Pantanal e Amazônia são as atrações do setor de água doce, além de uma reprodução autêntica dos mangues do litoral paulista, todo feito com árvores típicas, caranguejos de cor vermelha, ciris azuis e outros elementos. O Aquário de São Paulo tem ainda o Museu Paleontológico e o Vale dos Dinossauros, que trazem réplicas de seres gigantes que habitaram a Terra há milhões de anos. O aquário é diversão garantida, você vai ficar muito tempo observando os lêmures que parecem fazer pose para as fotos dos visitantes, além dos cangurus e os ursos polares. No aquário você vai ver também uma sucuri filhote de 6 metros de comprimento. Você vai ver jacarés albinos, alguns pinguins e conhecer o maior morcego do mundo, conhecido como raposas voadoras. O Aquário de São Paulo conta com mais uma opção de entretenimento para os seus visitantes, um passeio pelo histórico bairro do Ipiranga a bordo de uma jardineira da década de 1930. O trajeto inclui pontos importantes do bairro, como a mansão de Ricardo Jafé, que foi diretor da Mineração Geral do Brasil Limitada e presidente do Banco do Brasil entre os anos de 1951 e 1952. Você vai conhecer também o Convento Madre Paulina, o Museu de Zoologia, o Parque da Independência e o Museu do Ipiranga. Durante o percurso, os visitantes são guiados por um monitor que conta histórias e curiosidades a respeito desses pontos turísticos do bairro. E se depois de ver tudo isso ainda sobrou energia para mais, não deixe de visitar o Cinema 7D, o passeio Aquário Abaixo de Zero, inspirado no filme A Era do Gelo. E tem também o Mergulho das Sereias, que não é uma atração fixa do parque, ocorrendo com mais frequência em feriados e períodos de férias escolares. Número 3. Zoológico Municipal de São Paulo. Localizado na Zona Sul, o Zoológico Paulistano é um dos 10 melhores zoológicos do mundo, uma atração que agrada pessoas de todas as idades. No Zoológico de São Paulo é possível fazer 3 passeios em um. Além de conhecer o zoológico, é possível visitar o mundo dos dinossauros e o Zoo Safari. Em funcionamento desde 1958, este é o maior zoológico do Brasil. Estima-se que o zoológico já tenha recebido mais de 85 milhões de pessoas desde a sua inauguração. Quando foi criado, o zoológico contava com aproximadamente 400 espécies. Já no ano de 2022, conta com mais de 3.200 espécies de animais. Lá você poderá ver de perto mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados. O Zoológico de São Paulo ocupa uma área de mais de 824 mil metros quadrados da Mata Atlântica. Área essa que abriga as nascentes do Riacho do Ipiranga, o mesmo onde Dom Pedro I gritou independência ou morte. No Zoológico de São Paulo, você encontrará também lanchonetes, lojas, bibliotecas, restaurantes, estacionamentos e até mesmo uma creche.
No Zoológico de São Paulo, você poderá ver de perto animais raros como o orangotango, o gavião da Malásia, o rinoceronte branco, a ararinha azul, o bicho preguiça, o tatu, o tucano de bico verde e muitas outras espécies da fauna mundial. Os macacos e chimpanzés são uma atração à parte, pois eles gostam de ficar se exibindo ao público fazendo muitas acrobacias. Vale a pena perder um tempinho nesse setor. No Zoológico de São Paulo, você poderá ver várias espécies ameaçadas de extinção, iguais às araras azuis, as mesmas que ganharam fama com o desenho animado Blue. Além de animais raros em extinção como o mico-leão dourado e o tamanduá-bandeira. Para se ter uma ideia, somente de aves existem 37 espécies ameaçadas de extinção, já de mamíferos são 74 espécies. No Zoológico de São Paulo, você terá a oportunidade de conhecer como funciona um formigueiro. São 3 andares interligados por tubos e potes de vidro, onde vive um ninho de formigas comandados por sua rainha. Agora vamos falar sobre o Zoo Safari. No Zoo Safari, você vai poder ver de perto várias espécies de animais e poder alimentar algumas delas. Lá você poderá ver camelos, macacos, lhamas, leões, tigres, entre muitos outros animais. Dentro do zoo, existe um portal que interliga o Zoo Safari com o zoológico da cidade. O Zoo Safari funciona ao lado do Zoológico de São Paulo. Aproveite para conhecer os dois no mesmo dia, mas se você quiser visitar apenas o Zoo Safari, também é possível. No passeio, você pode utilizar o seu veículo ou então curtir mais tranquilo com vans disponíveis no local, em virtude de ter um guia contando curiosidades sobre os animais. No Zoo Safari, é possível comprar uma caneca de ração para alimentar algumas espécies, como os camelos, pavões, emas, lhamas, cervos, entre outros. O legal é fazer esse passeio na parte da manhã, horário em que os animais ainda estão com fome. O Zoo Safari tem uma área total de 80 mil metros quadrados, com um percurso de aproximadamente 3,9 quilômetros. Em média, você gastará 40 minutos para fazer o percurso e poderá ver várias espécies de animais, como hipopótamos, cervos, tigres, leões, jacarés, entre outros. Os dois passeios são bem legais, porém diferentes. No Zoo Safari, podemos ver os animais maiores mais de perto. Agora, o mundo dos dinossauros. A exposição Mundo dos Dinossauros conta com várias réplicas de dinossauros em tamanho real que se movimentam e emitem sons. Informações relevantes sobre cada espécie estão expostas em placas abaixo de cada réplica, com explicações sobre o seu habitat e como viviam. Existem dinossauros de várias espécies, como o Tilofossauro, o famoso Tiranossauro Rex, o Pterodáctilo, entre vários outros. Vale muito a pena levar as crianças ao zoológico. Acho que é o tipo de passeio que deveria estar no roteiro familiar pelo menos uma vez por ano. No Zoológico de São Paulo, os animais são bem tratados. Seus habitats são grandes e espaçosos, diferente do que vemos em muitos outros zoológicos pelo planeta. Essa atitude é muito importante para a formação do caráter das crianças, pois tendo contato com o mundo animal, poderão aprender a importância de respeitar e preservar o futuro do nosso planeta. Número 4. Ponte Estaiada. Com uma arquitetura arrojada, a Ponte Estaiada é mais uma referência da moderna arquitetura da cidade de São Paulo, um modelo que dita tendências para toda a América Latina. A Ponte Otávio Frias de Oliveira é um marco na arquitetura nacional, construída com uma forma única no mundo. Uma ponte estaiada é uma ponte suspensa por conjuntos de cabos de aço, os chamados estais, que dão origem ao nome estaiada, que são conectados a uma torre ou mastro com uma função de dar sustentação às suas pistas. Os estais são feixes de cabos que variam de 15 a 25 cordoalhas de aço, revestidos por polietileno amarelo, cuja finalidade é protegê-los da chuva, dos ventos e dos raios do sol. São 492 toneladas de aço que, se fossem colocadas lado a lado, daria para percorrer 378 mil metros, equivalente à distância entre a cidade de São Paulo e a cidade de Ourinhos, a 370 quilômetros da capital paulista. O maior cabo tem 195 metros e o menor 78 metros. A distância entre os estais é de 7 metros do lado do rio e 6,5 metros do lado do sistema viário. Foram usados na sua construção quase 60 mil metros cúbicos de concreto. O arquiteto João Valente, projetista da Ponte Estaiada, diz que a cor amarela dos estais foi escolhida por razões estéticas.
situada na Marginal Pinheiros, entre as pontes do Morumbi Caio Pompeu de Toledo e Engenheiro Ari Torres, uma região que se tornou o mais novo polo econômico da capital. A Ponte Estaiada se encontra na Zona Sul, estando nas proximidades da Avenida Luiz Carlos Berrini e Nações Unidas. O comprimento das pontes é de 2.887 metros. Os vãos estaiados possuem 290 metros, com 16 metros de largura, sendo 10,5 metros para as 3 faixas de rolamento. A ponte mais alta sentido Avenida Jornalista Roberto Marinho para a Marginal Pinheiros tem um vão de 23,4 metros de altura. E a mais baixa sentido Marginal Pinheiros para a Avenida Jornalista Roberto Marinho tem 12 metros de altura. Durante a sua construção, diversas equipes de revistas, televisões e agências de publicidade de todo o país usaram a obra como pano de fundo para fotos de catálogos de moda e gravações de comerciais. Alunos de engenharia e arquitetura de universidades, tanto da capital quanto do interior, também visitam a ponte. Difícil não notar essa magnífica obra de engenharia feita pelas mãos do homem. Seja para quem olha da janela de um avião, do alto de um prédio ou apenas de um carro, entrando na cidade por muitas de suas estradas ou circulando por uma das marginais que cortam a capital paulista. Segundo especialistas, a Ponte Otávio Frias de Oliveira é a primeira ponte estaiada do mundo que une 2 pistas em curva conectadas à mesma torre, e a única no mundo com um mastro principal em formato de X. As outras grandes pontes que seguem o mesmo conceito arquitetônico, em geral são construídas em linha reta ou conjugadas com outros trechos onde os pilares dão a sustentação. Esta mega estrutura é um orgulho dos paulistanos. A cidade de São Paulo chegou ao posto de principal centro econômico de eventos da América Latina por conta do árduo trabalho de pessoas de todas as partes do mundo que vivem e trabalham nesta grande metrópole. Número 5. Bairro da Liberdade. Atraindo turistas do mundo inteiro, o bairro da Liberdade em São Paulo é a região mais conhecida por abrigar a maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão. Feiras, restaurantes, parques e construções características da arquitetura asiática também chamam a atenção de quem passa por esse bairro, que é destaque no centro da capital paulista. O que pouca gente sabe é que a região antes era habitada pela comunidade negra e que ao longo das últimas décadas parte dessa memória foi ocultada. De acordo com o jornalista pesquisador Abílio Ferreira, que estuda a região, o cantor Aloysio Letra escreveu uma música chamada Rua da Glória, que fala sobre a história da região. No mesmo ano de lançamento da canção, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo iniciou o processo de tombamento patrimonial do bairro. Segundo a entidade, a decisão é uma forma de preservar a dimensão sociocultural da história e da paisagem local. A Capela de Nossa Senhora dos Aflitos é uma das construções mais antigas e importantes para a preservação da história do bairro. Antes de ganhar o nome Liberdade, o bairro era conhecido como Bairro da Pólvora. O que conhecemos hoje por Largo da Liberdade era antes chamado de Largo da Forca, local onde escravos fugitivos eram executados após serem condenados à pena de morte. Construído entre os anos de 1774 e 1775, o Cemitério dos Aflitos é outro importante ponto histórico da região. O cemitério foi desativado em 1858. Situado entre a Rua dos Estudantes, a Rua Galvão Bueno, a Rua da Glória Radial Leste, o local a céu aberto era reservado ao sepultamento dos escravos, indígenas e de condenados à morte na forca. Construída por volta do ano de 1756 pela Irmandade de Nossa Senhora da Conceição e São Gonçalo Garcia, a paróquia pessoal nipo-brasileira São Gonçalo também é considerada um ponto importante na história da região. Neste período, a ocupação japonesa começou pela Rua Conde de Zarzedas, no distrito da Sé. Foi somente após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento da chegada de imigrantes japoneses no país, que estas pessoas passaram a ocupar as regiões das ruas Galvão Bueno e Estudantes, no bairro da Liberdade. A colônia japonesa elegeu a região como moradia por causa do baixo valor dos aluguéis. Ao longo dos anos, eles inauguraram bares, restaurantes e lojas dedicadas aos produtos asiáticos e atraíram a atenção dos moradores e de vários visitantes. Na década de 70, o bairro recebeu decoração no estilo oriental com a instalação de lanternas nos lugares de postes, que se transformaram em marca registrada da região.
Hoje, o bairro da Liberdade atrai turistas de todo o mundo, com a sua arquitetura peculiar e a sua excelente gastronomia. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!